Batalha Espiritual, parte 2. A hierarquia dos anjos. O mundo espiritual, ele é real. É tão real que ele interfere na nossa vida física. Tudo começa no mundo espiritual e depois vem para o mundo físico. Hoje eu vou começar falando para vocês da hierarquia dos anjos, especialmente sobre os anjos mais poderosos, Miguel e Gabriel. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu quero te dar as boas-vindas ao canal Ilustrando a Bíblia. Eu me chamo Andréia e é um prazer ter você aqui comigo. Se não for inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreve para receber mais vídeos como esse. Vídeos todas as semanas. A hierarquia dos anjos. Os anjos mais poderosos, eles são chamados de arcanjos. Esta palavra no grego, ela é formada por duas palavras, arque e ângulos. Arque significa primeiro, por exemplo. O primeiro, não só do nome ou da idade, mas é aquele que chegou primeiro em ordem de grandeza. Portanto, os arcanjos, eles significam os anjos mais poderosos e são aqueles responsáveis pela autoridade de nações. Por exemplo, Miguel é o arcanjo responsável pela nação de Israel. Quando a luta é no nível nacional, Deus envia os arcanjos. Assim como Miguel é o arcanjo responsável de Israel, cada nação tem um arcanjo angelical, do reino de Deus e do lado do bem. Da mesma forma, os demônios têm também os seus arcanjos, mas eles são chamados de principados. Principado no grego significa aqui. Lembram daquele príncipe da Pérsia que impediu o anjo Gabriel de passar? Ele era um arcanjo, ou um principado, mas originalmente eles foram criados como arcanjos. Quando os anjos se viraram para o lado de Satanás e se rebelaram contra Deus, eles deixaram de ser um arcanjo e viraram principado. Os arcanjos, eles são mais poderosos, então eles são citados tanto do lado dos demônios como também do lado de Deus. A palavra arque também significa aquele que começa, o que vem antes. Então, por exemplo, o que é uma arqueologia? É o estudo das coisas antigas. Então, muito provavelmente, os arcanjos e os principados, eles foram criados primeiro. Aliás, existem muitos teólogos que afirmam que o primeiro de todos os anjos, os seres angelicais criados, foi Lúcifer. Nós iremos falar sobre ele em outro vídeo. Os anjos, eles têm muito poder, mas os arcanjos, eles são ainda mais poderosos. Gabriel, que é um anjo poderosíssimo, mas quando foi resistido pelo príncipe da Pérsia e não conseguiu passar por ele, ele teve que chamar o arcanjo Miguel. Então Miguel venceu o principado da Pérsia. Assim, Gabriel pôde continuar até chegar em Daniel, que estava orando por 21 dias. O único arcanjo na Bíblia que tem um nome citado é Miguel. E esse nome ele significa quem é como Deus. E aqui fica um contraste com Satanás, porque Satanás diz que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Isso está escrito lá em Isaías 14:14. Diz assim: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser semelhante ao Deus Altíssimo, mas não há ninguém semelhante a ele. Não há ninguém. Miguel é mencionado nas Escrituras em 4 ocasiões. Primeiro, como nós já falamos, quando Gabriel tentou passar pelo príncipe da Pérsia, ele precisou chamar Miguel para ajudar nessa batalha e assim conseguir entregar a mensagem que tinha para Daniel. Isso está lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Segundo, ele quem vai defender a nação de Israel na grande tribulação. Então está lá em Daniel, capítulo 12, 1. Diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo salva o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Na grande tribulação, Satanás só não vai conseguir destruir o povo de Israel, porque Miguel estará lutando a seu favor. Terceira aparição de Miguel nas Escrituras é quando ele vai lutar contra Satanás por causa do corpo de Moisés. Está lá na carta de Judas, versículo 9, que diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Veja que é uma luta
luta entre iguais, são dois príncipes poderosos. E a Bíblia fala que Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto. De alguma maneira ou por alguma razão, Satanás tinha interesse no corpo de Moisés. Ele queria pegar o corpo de Moisés, talvez para usá-lo como um instrumento de idolatria, já que Israel tinha essa tendência de idolatrar. Mas quando ele foi pegar o corpo de Moisés, Miguel entrou na jogada e disse assim: esse corpo é de Deus, esse homem é santo, está fora da sua jurisdição. Mas a Bíblia diz que ele não usou proferir juízo infamatório, ou seja, não foi ele quem decretou o juízo sobre Satanás. Ele disse que o Senhor te repreenda. Então, até para Miguel lutar contra o diabo, ele não foi na sua força, mas sim na força do Senhor. Quarta aparição de Miguel. Ele é citado nas Escrituras também na grande tribulação. Ele vai lutar contra o dragão, que é Satanás, nas regiões celestiais. E o dragão vai perder e vai cair na terra, e a sua cauda vai trazer juntamente consigo 1/3 das estrelas dos céus, que nada mais são do que os demônios que vêm depois dele. Está em Apocalipse 12:7. Agora vamos para o segundo anjo mencionado, que é o anjo Gabriel. Gabriel significa o poderoso de Deus. Embora ele não seja citado como um arcanjo, fica muito claro nas escrituras que ele tem um status de arcanjo, porque Miguel é um anjo guerreiro. Deixa eu te falar uma coisa: existem anjos que são de guarda, anjos que são aqueles que estão na presença do trono de Deus e envolvidos com a adoração, assim como Lúcifer era. Existe anjos que são mensageiros, que é o caso de Gabriel. Ele é extraordinário, é muito poderoso e ele está envolvido em muitas coisas. Por exemplo, ele é quem explica para Daniel a visão do carneiro e do bode. Está lá em Daniel capítulo 8:16. Ele também é quem explica as 70 semanas de Daniel, que está no capítulo 9, e é ele quem anuncia o nascimento de João Batista para o seu pai Zacarias. É ele quem anuncia para Maria o nascimento de Jesus. Também é ele quem assegura José num sonho que Maria não tinha o traído, que ela estava e que ela tinha sido engravidada pelo poder do Espírito Santo. É ele quem avisa José sobre as intenções de Herodes de matar Jesus e os meninos. Ele também anunciou aos pastores o nascimento de Cristo. Aqui também tem algumas outras situações em que ele não é mencionado, mas muitos teólogos e historiadores da palavra afirmam que é Gabriel quem fortalece a Cristo lá no jardim do Getsemane. Muitos também acreditam que seja ele que rola a pedra do sepulcro de Cristo. Tudo que tem a ver com Jesus diretamente, seja na morte ou na vida ou na ressurreição, é Gabriel. Alguns também acreditam que ele liberta os apóstolos da prisão, que está lá em Atos capítulo 5, verso 19. Alguns acreditam que seja ele que envia Filipe ao deserto de Gaza para encontrar com um eunuco. Outros acreditam que foi ele que instruiu a Cornélio para procurar a Pedro. Alguns também acreditam que ele tenha libertado Pedro da prisão. Outros acreditam que ele executa Herodes por blasfêmia. Muitos dizem que foi o anjo Gabriel que assegurou a Paulo que ninguém ia morrer naquele barco que estava para afundar. Paulo está indo para Roma e ele é prisioneiro, assim como outros naquele barco. E vem uma tempestade tão grande e o povo começa a ficar apavorado. E um anjo avisa Paulo: fique tranquilo, que ninguém vai morrer, pode falar para todo mundo. Então vejam como os anjos eles se envolvem na vida das pessoas, nas lutas, nos projetos, especialmente quando você é de Deus. Talvez seja o anjo Gabriel quem vai tocar a última trombeta para anunciar o arrebatamento, já que ele é o anjo que vem para revelar tudo, assim como todas as vezes que ele teve a ver com Jesus, e era ele quem vinha especialmente para trazer alguma mensagem ou para agir para que o plano de Deus em relação a Jesus fosse estabelecido. Bom, eu creio que ele é o anjo que vai ter a honra de tocar a última trombeta, trombeta do arrebatamento, que está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido um pouco mais sobre a hierarquia dos anjos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!